Quero deixar uma palavra do Senhor Jesus para o teu coração nesse dia. E quero ler com vocês hoje o livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero deixar hoje esses 3 versículos que retratam um pouco da história de Jonas. Eu sei que talvez você que me assiste hoje já tenha ouvido falar dessa história, como ele foi ordenado por Deus ir até Nínive e dizer a eles que eles estavam longe e distanciados de Deus, estavam numa vida de perversão, numa vida errada, e que eles seriam então destruídos por Deus. E ele, você sabe dessa história, que ele pegou esse barco que nós aqui lemos e foi em direção oposta daquilo que Deus havia falado a ele. Mas Deus providenciou a deriva desse barco e ele foi lançado ao mar e assim foi engolido por um grande peixe e esteve no ventre desse peixe e foi lançado na praia para o lugar aonde ele deveria ir. E eu quero chamar a sua atenção talvez nesse dia. Talvez você esteja como esse profeta que foi um dia chamado por Deus, foi um dia, ouviu a voz de Deus e você esteja distante de Deus. Lembre que eu não estou aqui falando de uma religião, falando de uma denominação. Nós precisamos estar organizados como igreja, como denominação, como organização religiosa para respeitar as leis do nosso país. Mas notem que eu estou dizendo aqui que Deus tem chamado você, Jesus tem chamado a sua vida, não apenas uma igreja, uma religião. Nós estamos aqui para proclamar somente uma religião. Em nome da religião, homens matam aqui na face dessa terra, mas nós estamos chamando e dizendo a você que Jesus tem um plano especial para a tua vida. Ele tem chamado você e depende de você ouvir a sua voz ou não dar ouvidos à sua voz. Eu quero dizer a você uma coisa: aquilo que você mais alimenta na sua vida é aquilo que estará mais forte em você. Pastor, explique isso para mim. Talvez você diga aí da sua casa dizendo: explique melhor isso. Você alimenta mais a sua sede de vingança, então você sempre terá vingança no seu coração. Se você alimenta a sua falta de perdão, então você sempre terá dificuldade em perdoar. Se você alimenta a ira, a raiva, o ódio, o desejo de vingança a alguém, assim será a sua vida. Você sempre estará alimentado com aquilo que você mais deseja na sua vida. Eu quero hoje chamar a tua atenção, dizer, como você viu aqui através da leitura, que o profeta Jonas foi chamado para ir a um determinado lugar e ele tentou se ausentar da presença de Deus. Talvez você que me ouve hoje esteja alimentando somente as coisas da face dessa terra, somente as coisas naturais, e esteja esquecendo de você alimentar a sua vida espiritual. Então você está se sentindo sozinho, você está se sentindo desamparado. Eu quero dizer a você que me assiste hoje: Deus não desamparou você. A maior evidência que Deus não desamparou o homem foi a presença de Jesus aqui na face da terra. Não houve um só momento que Deus desamparasse o homem. Não houve um só momento que Deus esquecesse do homem, porque a palavra de Deus nos diz que Ele preparou o melhor que Ele tinha. Ele entregou o seu Filho único e unigênito para que Ele fosse enviado à face da terra para salvar aqueles que creem. Então talvez você esteja sem esperança alguma. A sua parte espiritual da sua vida está morta, a sua fé está mortificada. Você não tem mais coragem de trabalhar a parte espiritual da sua vida. Você somente crê na força do seu trabalho, na força do seu braço. E assim estava Jonas, chamado por Deus para ir a determinado lugar,
Mas ele teve medo, ele teve preocupações, ele não quis ir e tentou se afastar da presença de Deus. Então talvez você esteja com esse mesmo sentimento, tentando se afastar da presença de Deus. Eu quero dizer a você que é impossível que isso aconteça, porque a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Deus sabe, a palavra ainda não nos chegou à nossa boca, a Bíblia fala sobre isso e Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então que você hoje, você que me escuta e você que ouviu a leitura do início do profeta Jonas, você pode ler na sua casa toda essa história do livro do profeta Jonas e você vai ver como Deus trabalhou no coração dele, como Deus trabalhou para que a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus acontecesse na vida do profeta Jonas. Você talvez esteja na vontade permissiva de Deus. Deus tem permitido que você ande afastado dele, Deus tem permitido que você ande longe dos caminhos dele, mas hoje é o tempo em que a vontade permissiva possa estar acabando na sua vida e a vontade poderosa e soberana de Deus possa começar a entrar na sua vida. Então que você hoje, talvez afastado dos caminhos de Deus, afastado de uma igreja, afastado do convívio dos irmãos, talvez decepcionado com pastores, decepcionado com igrejas, eu quero dizer a você que o homem pode decepcionar você, que uma igreja pode decepcionar você, mas Jesus jamais vai decepcionar você. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele escolheu você do ventre da tua mãe. A palavra de Deus nos diz que antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia e sabia quem nós seríamos. Talvez você esteja entristecido, talvez você esteja abatido, mas eu quero dizer que da mesma forma, quando Deus olhou para Nínive, Ele viu uma cidade pecaminosa, Ele viu uma cidade que estava para ser destruída, e depois da palavra que o profeta Jonas passou no meio dessa cidade pregando, dizendo que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem novamente para Deus, eles seriam destruídos. A palavra de Deus diz que Deus não quis mais destruir aquela cidade. Por quê? Porque Deus, Ele desistiu, porque Deus, Ele voltou atrás naquilo que Ele havia falado para Jonas, porque Ele viu arrependimento. Da mesma forma, eu quero convidar você hoje, nesse dia, você que me ouve hoje, que você possa vir ao arrependimento de obras que você tenha feito. E talvez aí na sua casa você diga: não, pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas, para mim eu já não tenho mais salvação. Não ouça esse tipo de voz, não ouça esse tipo de pessoas, não ouça a sua própria consciência tentando fazer com que a culpa assole a sua vida de tal forma que você não consiga mais vir na presença de Deus ou ir em direção a Deus. Deus tem esperança para você. Não desista daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Talvez um dia você tenha tido um chamado de Deus, talvez você um dia frequentou uma igreja evangélica e ali teve uma experiência com Deus e também teve experiências negativas, e a vida é composta dessas coisas mesmo, de experiências boas, experiências negativas, mas em tudo isso o Senhor tem nos dado graça, em tudo isso o Senhor tem nos dado vida. Se você está respirando, se você hoje respira, se você hoje tem vida, o Senhor tem algo especial esperando por você. Assim como Ele levou o profeta Jonas a uma vontade de Deus soberana, uma vontade do Pai soberana, Ele também quer levar você a uma vontade soberana. E o que há no meio da vontade soberana de Deus? O que há quando nós estamos na vontade, no centro da vontade de Deus? A paz, a alegria, ainda que as adversidades da vida possam estar na nossa vida todos os dias, cotidianamente estão as adversidades da vida na nossa vida, mas a paz de Jesus também nos acompanha. A alegria do Senhor, a nossa força é. A força de estarmos servindo a Deus, de estarmos contentes e alegres, porque o Senhor tem nos dado a salvação, o Senhor tem nos dado a esperança. E talvez você aí, no conforto do seu lar, não esteja com esperança dentro do seu coração. Eu quero dizer a você que o mesmo Deus que deu essa ordem a Jonas, para que pregasse o Evangelho a um povo que não o estava obedecendo, porque estavam afastados de Deus, é o mesmo Deus que tem agora e hoje, e nesse dia
está falando com você, volte o seu caminho para Deus. E eu tenho certeza que você estará voltando a sua vida para a paz, para a alegria e para todas as coisas que a nova aliança em Cristo Jesus nos prometeu. Jesus é o mediador dos homens. Jesus é aquele que faz com que você receba a mensagem de Deus dentro do seu coração e creia. Então eu quero desafiar você, volte-se novamente para Deus, alimente o seu espírito e você vai ver como Deus ainda quer cuidar de você e ainda como Deus tem cuidado de você. Creia nisso, creia nessa palavra e você vai ver a sua vida mudar com toda certeza. Eu quero que você hoje fique também no final desse programa com a nossa oração. Eu estarei orando por você, abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Termino aqui essa palavra desejando que no momento final de oração, você pela fé creia que hoje é dia do milagre, é dia do sobrenatural de Deus para a sua vida.